Olá, amigos! Falarei hoje um pouquinho sobre o Dia do Homem. O Dia do Homem foi instituído mundialmente para que a gente tenha, nesse dia 15 de julho, a relevância de abordarmos a saúde do homem como um todo. Até porque se tinha uma preocupação de que o homem não era abordado, ele era deixado de lado em vários seus aspectos. E com isso, o homem tinha uma taxa de mortalidade muito alta e, infelizmente, a gente vê que apesar da instituição do Dia do Homem e do seu protocolo de acompanhamento da saúde masculina, a gente vê que ainda nem sempre é praticado nos nossos consultórios, na maioria das vezes, ou mesmo que as pessoas nem têm conhecimento que isso exista. Então, falar sobre isso é muito importante porque a gente traz à luz do conhecimento dos homens, ou mesmo das mulheres, que vão orientar os homens que elas têm, no caso o marido, os pais, ou os irmãos, filhos, elas vão orientar que esse homem procure alguém, um especialista, ou mesmo alguém que saiba sobre esse protocolo, para que essa saúde seja abordada de uma maneira mais completa, ou seja, alguns critérios que são elencados ali na saúde do homem, que deve ser visto principalmente a partir dos 40 anos, onde há uma mudança fisiológica no comportamento estrutural e físico do homem. Bom, então a partir disso, sabendo disso, nós devemos o quê? Seguir que o homem vai ser avaliado nessa abordagem clínica, nessa abordagem de um consultório, em aspectos que vão desde do aspecto metabólico, então a gente se pensar não só nas doenças que existam, mas também em ver como que está o metabolismo laboratorial desse homem, tá? Além de uma boa anamnese, um exame físico bem detalhado, nós vamos ver as características do corpo masculino, então o peso correspondente à sua altura também, a questão do metabolismo intrínseco observado através de exames laboratoriais subsidiários e também já pensando nisso, as doenças que o homem possa já ter, por exemplo, diabetes, hipertensão, os distúrbios das gorduras sanguíneas e a famosa gordura da barriga, que passa a ser uma gordura visceral de extremo risco para nós homens, substancialmente, e que passa também a ter algumas implicações, como é o caso de um sequestro hormonal, ou seja, ela passa a roubar o hormônio e converter esse hormônio perifericamente, destruindo parte do nosso hormônio. E através disso nós alimentamos a cadeia de distúrbios metabólicos subsidiários. Bom, então essa parte metabólica que eu falei, a questão da sexualidade do homem, não só a questão da ereção, ejaculação, o próprio orgasmo masculino e também as estruturas sexuais do homem, tanto as estruturas genitais e também a estrutura interna do homem que deve ser visualizada no sentido de que funcionalmente ela tenha atenção para que ela não seja perdida, parcial ou totalmente, e muitos homens vêm para a gente realmente com bastante queixas que acabam protelando a sua resolução, ou seja, eles por não saberem da necessidade de uma procura precoce, deixam que o problema seja agravado. Então a questão da ereção, a questão da ejaculação e as outras correlações, inclusive na parte urinária, que também está atrelada à estrutura geniturinária masculina. A seguir, nós temos também a questão da prevenção de estruturas internas no caso do risco de câncer, que é o caso da próstata, né? E outras disfunções, não somente as disfunções neoplásicas, que seriam os tumores, mas também disfunções, por exemplo, como é o caso da prostatite, é o caso do aumento prostático benigno e que a gente acaba tendo que abordar para esse homem que vai ser avaliado e que posteriormente, se necessário, será tratado. Outros órgãos, né, no caso do testículo, a região peniana, que também são candidatos naturais à possibilidade de tumores, também devem ser avaliados para que esse homem realmente tenha uma prevenção efetiva realizada. Não somente nós lembramos da próstata, porque muitas vezes o homem fala que a única coisa que foi vista na sua avaliação foi a próstata, lembrando que esses outros órgãos também são passíveis de lesões tumorais. E também a bexiga, né, que é uma estrutura passível de ter tumorações ou mesmo outras disfunções. Outra região também importante seria as disfunções de uretra, que muitas vezes o homem tem lesões uretrais e disfunções nas válvulas que você tem na uretra, causando a perda urinária ou, ao contrário, uma dificuldade de eliminação da urina. Então, essa árvore geniturinária será abordada. No caso ainda, nós temos que avaliar o homem do ponto de vista laboratorial, principalmente na questão hormonal. Até porque a questão hormonal hoje está em alta mundialmente, até pela relevância que se descobriu que esse hormônio tem na vida do homem. Então a questão hormonal deve ser bem feita, avaliada do ponto de vista clínico e laboratorial, e a partir daí, por protocolo, inclusive protocolo de reposição hormonal, o homem deve ser exposto a isso se for necessário. Mas lembrando que essa questão ela faz parte da manutenção da estrutura funcional, não só
da região geniturinária, mas todo o nosso corpo, o corpo masculino, precisa do hormônio indistintamente. Em todos os tecidos, praticamente, nós temos receptores para hormônios e esses receptores mantêm a integridade física do nosso corpo. Então, lembrar que todo esse protocolo já existe e que ele deve ser seguido de uma maneira muito prática, objetiva, melhoraria muito a qualidade de vida, a extensão da vida do homem, ou seja, a longevidade, e também pouparia muitas vidas que têm sido perdidas. E foi um dos motivos da criação desse protocolo, ou seja, a gente não deixar que os homens morressem inadvertidamente numa fase de vida, inclusive, muito precoce. Então, realmente, isso é uma atitude bastante positiva para a gente instituir isso na nossa prática do dia a dia. Então, as pessoas têm que estar atentas a isso, que muitas vezes a gente vê que as pessoas nunca ouviram falar que existia, primeiro, um dia do homem, que existia um protocolo de saúde masculina e que esse protocolo ele tem que ser pensado nesse global, não simplesmente numa questão da próstata ou de um órgão ou outro, sim, simplesmente deve ser abordado de uma forma global. Então, eu falei um pouquinho sobre isso, até pela relevância disso e que muitos homens realmente hoje têm padecido ainda da falta de conhecimento sobre sua própria saúde como um todo. Então, um abraço a vocês e até a próxima oportunidade.